Você deseja ser uma carta viva ou uma propaganda morta? Porque a carta viva, ela simplesmente entrega aquilo que é. Mas uma propaganda morta, ela pode te prometer assim coisas incríveis. A inteligência artificial hoje está fazendo assim coisa de assustar, irmãos. A inteligência artificial sabe mais da minha vida do que eu, sabe mais da sua vida do que você. Acredite nisso. Acredite. Só que ela não tem espírito, ela não tem alma. Por mais que ela possa reproduzir, ela é uma propaganda morta. Mas Deus me entregou essa palavra e disse que nós não somos propagandas mortas, nós somos cartas vivas. E o texto, a partir do versículo 2, diz o seguinte: cadê? 2 Coríntios, capítulo 2. Qual o texto que nós lemos agora? 2 Coríntios, capítulo 3, não é 2. Capítulo 3, verso 2 em diante. Confere aí para ver se é isso mesmo, se eu estou certo. Tic-tac ainda está funcionando depois dessa dose forte de glória de Deus. Olha só o que diz o texto: vós sois a carta, a nossa carta, presta atenção, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Verso 3, então vamos até o 12. Porque já é, preste atenção, irmãos, vocês têm que ler e olhar, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Hoje você vai entender o que diz esse texto, porque esse texto é pregado erroneamente por muitas pessoas. A letra mata e o Espírito vivifica. Continua. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, acabava. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Olha que texto incrível. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Continua. Tendo vós, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz e penetrante. Amém. Que essa noite o Senhor venha trazer a nós uma palavra diretiva para esses dias. Que o nosso coração esteja guardado no Senhor. Pai, que a nossa mente agora venha estar cativa tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Tudo aquilo que o Senhor tem para direcionar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção. A Esther pregou mais da metade da minha ministração hoje. Espírito Santo conta tudo, né? Os meninos lá de casa falavam assim: o Espírito Santo é fofoqueiro demais. Vai mexer com crente, sabe quem vai dar ali? Que Deus continue te usando, Cristo. Amém. Mas Paulo aqui,
estava escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmão, foi a igreja que mais viveu de aparência. A igreja de Corinto tinha pecados absurdos dentro da igreja. A igreja de Corinto tinha povo feiticeiro que saía da feitiçaria e dentro da igreja queria usar os dons que eram adquiridos lá fora. Mulheres que eram prostitutas cultuais chegavam no templo e queriam profetizar, e tudo que você pensar de pior tinha na igreja de Corinto. Muita coisa que... E Paulo vem pastoreando essa igreja. Por isso que a carta de 1 e 2 Coríntios, ela vem trazendo uma gama de entendimento da nova aliança. Ela vem trazendo um entendimento de que nós precisamos valorizar o que é espiritual e não o que é carnal. Nós precisamos dar valor, e Paulo começa a recomendar a essas pessoas que eles precisavam de ter conquistas, não conquistas eloquentes, porque existiam homens ali que tinham uma eloquência absurda no falar, homens que conheciam de tudo, mas que não tinham espírito, homens que faziam muitas coisas com o seu próprio talento e habilidade, mas não tinham o Espírito de Deus. Então, e para piorar, existiam vários falsos mestres. E Paulo, quando chega para pastorear esse povo de Corinto, alguns dos líderes das igrejas de Corinto, eles perguntam: quem que é esse homem aí? Quem que é esse homem? Cadê a carta de recomendação sua? Porque talvez você não era nessa época, mas eu sou da época em que quando o pastor chegava em qualquer lugar, ele falou: pastor, vou viajar, faz uma carta de recomendação para mim. Eu não sou menino mais não, já tenho 47, né? Já estou. Esses cabelos brancos aqui é por causa do gesso, tá? Ah, beleza. Acredite. Confia. Mas eles perguntavam: cadê sua carta de recomendação? Quem está te aprovando vir aqui ensinar para nós? Quem que está te delegando a autoridade de falar em nome de Deus? E aí Paulo vem com essa palavra do versículo 2, e aqui ele traz um pouco de ironia na sua palavra, porque o entendimento de Paulo, quando ele fala isso, ele diz o seguinte, ele quis dizer o seguinte, presta atenção: vós sois a cartas vivas. Paulo estava dizendo que tudo aquilo que ele fizesse, tudo aquilo que ele falasse, aquilo que ele derramasse sobre o povo de Corinto, iria falar por ele. Paulo disse o seguinte: eu não preciso de carta de recomendação, o que eu preciso é de que vocês me escutem, porque através da minha vida, a vida de vocês nunca mais serão as mesmas. Através daquilo que eu falar, daquilo que eu fizer, a sua vida será transformada. Vocês não serão os mesmos. Então eu não preciso de carta de recomendação, eu não preciso de papel, porque aquilo que eu carrego não pode ser colocado em papel. O que eu carrego é algo espiritual e não visível. O que vocês querem é uma carta de recomendação, eu não tenho. Se vocês não desejam me escutar, está tudo certo, mas o que eu carrego vai muito além do que uma carta de recomendação. O que eu tenho para vocês nesses dias que eu estou aqui pastoreando a igreja de Corinto é algo vindo do próprio Cristo. E aí ele diz, preste atenção, a letra mata. Pode vir um homem aqui com recomendação pastoral e derramar algo pecaminoso sobre vocês. Pode vir um homem aqui muito eloquente, falar coisas lindas, mas ele pode não carregar o Espírito de Deus. Amém. Ele pode não carregar o Espírito de Deus. Então preste muita atenção naquilo que vocês estão pedindo. E aqui no versículo 3 ele começa a falar que carta viva é uma carta escrita pelo Espírito de Deus. Carta viva é uma carta escrita por Deus e não por homens. Sabe, o termo escrita aqui nesse texto, ele é muito parecido com a etimologia da palavra. Esse termo escrito aqui, ele fala
ele traz um sentimento e uma ideia de gravar profundamente, de imprimir com permanência, aquilo que ninguém pode apagar. Ou seja, aquilo que eu trago, aquilo que o Espírito faz não é rabisco, aquilo que o Espírito faz não é rascunho, é algo permanente, não é algo provisório. Sabe, Deus nessa noite já gravou coisas novas no coração de vocês. Não estou aqui agora para fazer algo novo, porque a manifestação dele aqui foi sobrenatural. Amém. O que já está impresso no coração de vocês vai mudar, não a vida de vocês, porque de vocês já estão mudadas. Nós já temos visto aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Mas foi dito aqui pela nossa irmã Sônia, que nós precisamos derramar aquilo que temos recebido. O que nós temos feito com a glória de Deus que tem sido derramada sobre a nossa vida? Irmãos, a cada semana que passa, eu fico muito grato a Deus, porque eu vejo a cada dia, a cada ministração, a cada pessoa que sobe nesse altar para liberar uma palavra, para adorar a Deus, pessoas que carregam algo muito especial e peculiar de Deus. Agora nós precisamos saber o que nós fazemos com isso, sabe? Nós precisamos entender. Não tem quando você ganha um presente muito bom que você quer mostrar para todo mundo. Não tem quando você recebe algo incrível que você fala assim, cara, lembrei de você. Eu recebi algo que eu te falar um negócio, você precisa estar comigo ali, eu preciso te contar um negócio. Não tem essas pessoas que ficam tão empolgadas? Assim precisa ser a nossa vida, irmãos. A nossa vida, aquilo que nós recebemos, o texto diz que tem tal valia, e a palavra tal é algo que não tem como proporcionar com a mentalidade humana. A palavra Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra tal maneira é porque não existe como explicar, e nós hoje podemos ter ousadia por Cristo. E o texto nos versos, eu acho que 4 e 5 por aí, não precisa abrir, não, pode ficar tranquilo. Ele vem trazendo um entendimento de que ele faz uma alusão, Paulo aqui faz uma alusão ao que Deus entregou para Moisés. E ele disse: aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo em uma tábua de pedra, o homem conseguiu quebrar, mas aquilo que eu estou trazendo para vocês, homem nenhum pode quebrar, homem nenhum pode atrapalhar, porque o que eu estou trazendo é espiritual. Por isso a letra mata, mas o Espírito traz vida. O Espírito traz vida. Aquilo que Cristo veio trazer para nós é algo de vida, não é algo transitório, porque Moisés subia no monte e o seu rosto resplandecia. Quando ele descia, Moisés chegava ali, aquele povo ficava, não conseguia olhar no rosto de Moisés, porque o rosto dele resplandecia. A glória de Deus era tão grande sobre a vida de Moisés, que quando ele descia, as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto, de tão forte que era a presença de Deus, de tão palpável que era a presença de Deus. E Moisés, um dia, ele acabou fingindo um pouco. Ele colocou um pano na sua cabeça e ficou com o pano. Agora já tinha passado há muito tempo, Moisés continuava com o pano. Alguém já leu esse texto aqui ou foi só eu que li? Vocês já leram também? Irmãos, vida de fingimento, vida de aparência. Só que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que Deus tem plantado em nós, não é transitório. Paulo diz: vocês são cartas vivas. Aquilo que vocês recebem não é para vocês. O que vocês recebem não é apenas para vocês. O que vocês recebem é para derramar sobre alguém. Afinal de contas, do nosso interior fluirão águas vivas. Aleluia! Aquilo que nós fazemos não é por dever, não é por obrigação, mas é por desejo, porque o próprio Espírito nos impulsiona. O que nós fazemos não é por obrigação, é por amor. Ninguém foi obrigado a vir aqui, nós viemos aqui para adorar a Deus, para entregar a Ele o melhor que temos.
A nossa irmã Carol, seu esposo, saiu, é Carol mesmo, saiu de Cachoeira da Pimirim, veio aqui, para quê? Para estar juntos, glorificarmos o nome de Deus. Glória a Deus pela vida deles que vieram, saíram de lá, vieram nos abençoar. Carregam algo incrível de Deus. Sabe, nós precisamos entender que quando nós aceitamos que o Espírito Santo de fato entra em nós, esse Espírito não apenas muda o nosso comportamento, mas esse Espírito atinge outras pessoas. Da mesma maneira que Moisés, quando subia, descia, o povo olhava para ele e falava assim: existe algo diferente em você, seu rosto não é mais o mesmo, seu olhar não é da mesma maneira, suas atitudes não é igual, existe algo sobre a sua vida. Alguém precisa olhar para nós e fazer a mesma coisa. Sabe, a glória de Deus que esse texto diz, que nos faz cartas vivas, faz de homens pecadores filhos de Deus, faz de homens que apenas são espectadores de um culto ministro. Afinal de contas, na nova aliança, nós estamos aqui ministrando louvor junto com a igreja. A igreja faz parte do culto. E preste atenção, você quer saber mais? Deus também faz parte do culto. Por quê? Porque Ele recebe a adoração, mas Ele também derrama a glória sobre nós. Ele não é um Deus que apenas recebe e retém para Ele a glória. Ele recebe e derrama. É por isso que quando nós estamos adorando e vamos intensificando a nossa vida de adoração, aquilo que declaramos através das nossas palavras, o Espírito dele vem de forma sobrenatural. Aquele literalmente o derramar de Deus sobre aquilo que já subiu. Ele faz de um papel em branco, como você pegou hoje à noite, uma carta viva. Eu quero te dizer que aquilo que você escreveu nesse papel pode impactar vidas. Não foi apenas uma dinâmica, irmãos, isso foi direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para que pessoas sejam tocadas. Nós precisamos entender que nós podemos sim mudar a vida de alguém, porque Deus tem escrito algo na tábua do nosso coração. Olha que o texto, versículo 6 fala, versículo 6, coloca para mim, por favor, olha só: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito traz vida. Paulo aqui vem dizendo que nós somos ministros de um novo testamento. Por que de um novo testamento? O testamento fala de aliança, e Paulo fala assim: vocês não são ministros da antiga aliança, porque a antiga aliança foi escrita em uma tábua. A antiga aliança foi algo escrito e entregue por Deus ao povo, mas a antiga aliança não tinha o poder de mudar a vida deles. Irmãos, o povo foi guiado foi escravo no Egito. Deus arrancou de lá com mão poderosa. No meio do caminho eles reclamavam, arrumavam o problema. Deus trouxe água, derramou água sobre eles para eles matassem a sua sede. Eles estavam com fome, queriam comida. Deus manda maná do céu e ainda estava ruim. O povo experimentou algo sobrenatural, irmãos, algo que nós nunca podemos ver igual. Na verdade, nós podemos ver melhor, porque o que nós experimentamos hoje vai muito além do que emanar do céu. Nós experimentamos o manifestar do Espírito. E Paulo vem falando que nós somos ministros de um novo testamento, não do testamento onde a letra que falava. Nós estamos escritos em um novo testamento, onde o que ordena, o que nos traz a autoridade, não é uma carta de apresentação, é o Espírito que habita dentro de nós. É o Espírito que age em nós, é o Espírito que age através de nós. A letra mata quando ela vira apenas um ritual. Irmãos, pensa no trem enjoado, é tal de ritual. Ritual é algo que nós fazemos sem relacionamento. Preste atenção, o templo de Salomão, que na verdade não era de Salomão mais, funcionou durante muitos anos, tendo sacrifício, tendo sacerdote, tendo animais mortos,
temos pessoas arrependidas, pessoas ofertando, pessoas fazendo tudo, mas a presença de Deus não estava lá, porque a Arca da Aliança foi roubada há muitos anos atrás. Isso era ritual. Ritual era algo que os homens continuavam fazendo. Da mesma maneira que lá no tabernáculo de Moisés existia a presença de Deus, e os homens levavam os seus animais para serem mortos, e Deus recebia a adoração e a oferta deles e se manifestava em cima do propiciatório. Tudo continuou tendo ritual, mas a Arca da Aliança não estava lá. A letra mata, o Espírito traz vida. A letra mata quando nós cultivamos em nossa vida uma religião, porque a religião, ela não tem o poder de mudar a nossa vida, mas a presença de Deus tem. Hoje, quando eu estava saindo para cá, eu estava escutando uma música da Ana Clara, eu acho, falando que o fogo queima fogo, e ela fez uma analogia a Daniel, que entrou em uma sarça ardente que havia sido aquecida 7 vezes mais. Eles entraram lá e estavam de boa. Eu falei quem? Daniel. Mas ele estava lá. Era a mesma história. É porque o nome deles foi trocados. Daniel, Azarias e alguma outra coisa lá. E tudo Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês trocaram os nomes. Esse é o... Então o que acontece? Nós precisamos entender. Oi? Exatamente. Então, ela falava que o fogo da terra não tem o poder de queimar o fogo no coração de um homem que já estava com o coração abrasado. O fogo que eles foram lançados foi impossível de queimá-los, porque na verdade eles já tinham se lançado no fogo de Deus. Aleluia. Amém. E esse é o ministério que nós vivemos hoje. Não é um ministério de morte, de uma lei que apenas revelava o pecado, mas não dava uma solução para o pecado. Lei que não conseguia mudar a vida de alguém, que eles continuavam pecando e tinha que levar todo ano sacrifício para ser morto. As tábuas que nós vivemos hoje está sendo escrita nas tábuas do nosso coração. Ou seja, hoje, antigamente mostrava o erro, mas não conseguia dar força à pessoa para vencer o erro. O Espírito que em nós opera e que nos faz cartas vivas, nos mostra o erro e nos dá força para vencer. Amém. Porque o Espírito Santo nos guia em todo o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A antiga aliança iluminava o caminho, mas não conseguia libertar o povo do caminho errado. O Espírito já vem trazendo novamente a vida de Deus sobre nós. E aqui está literalmente um contraste, porque a propaganda morta, ela fala de um discurso sem vida. A propaganda morta, ela fala de alguém que promete algo, mas não tem condição de entregar. Mas uma carta viva entrega tudo aquilo que nem sempre faz. Nós viemos para esse culto hoje com uma expectativa no nosso coração de entregar a Deus o melhor que temos. Ninguém sabia, ninguém pensava que iria acontecer tudo isso que aconteceu aqui. Ninguém pensava nisso, porque nós não sabemos. Afinal de contas, culto na igreja é sempre uma caixinha de surpresa. Cada culto é de um jeito. Mas existe algo que tem todas as semanas, todos os cultos que nós fazemos, todas as nossas reuniões, a presença do Espírito que traz vida. Propaganda morta fala de Jesus, mas não mostra Jesus com a vida. Propaganda morta faz uma performance incrível, mas não tem presença.
Irmão, o músico pode tocar por melhor que fosse, ele não carregar o Espírito de Deus, ele apenas toca bem. Cantor pode cantar muito bem, pregador pode pregar muito bem, se não tiver vida, não consegue mudar, porque a nossa vida precisa estar de fato sendo uma carta viva, carta essa escrita por Deus. Eu quero te dizer que a nossa vida não pode se resumir a tempo de glamour. É muito bom a gente conseguir compartilhar coisas incríveis nos stories. Na verdade, eu acho que a gente compartilha até pouco, né? Nós somos um pouco, não somos tanto assim de glamour na rede social, né? Low profile. Mas nós precisamos de compartilhar aquilo que nós vivemos. Sabe, o versículo 7 a 11, Paulo vem falando do paralelo que nós acabamos de falar, daquilo que é temporário, daquilo que é transitório, para aquilo que é atemporal. Porque a glória de Deus que está sendo derramada sobre a nossa vida vai repercutir. Aquilo que nós recebemos hoje de Deus, que foi selado no nosso coração, vai ecoar pela semana, vai ecoar por vários dias. Irmãos, eu estou com essa mensagem na minha mente tem 6 meses. Meu Deus. Que Deus falou comigo: você precisa ser uma carta viva, você não pode ser uma propaganda morta. Porque no Antigo Testamento aquilo que era atemporal hoje o que era temporal hoje é atemporal. Porque aquilo que Cristo veio trazer para nós excede aquilo que foi feito na antiga aliança. Moisés carregava o reflexo de Deus, nós carregamos o Deus dentro de nós. Moisés carregava o Espírito de Deus externamente. O nosso corpo é o altar do Espírito de Deus. Enquanto Moisés fazia algo de fora, em nós acontece de dentro para fora. Sabe? Enquanto antigamente o véu cobria o rosto de Moisés, porque as pessoas não conseguiam olhar, Paulo vem dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, olhe para mim. Moisés tapava o olho. No Novo Testamento nós chamamos a responsabilidade para nós. Eu sou uma cópia de Cristo. Aleluia. Eu sou uma cópia. Eu sou um pequeno Cristo caminhando na rua. Eu sou um pequeno Cristo por onde ando. Carta viva fala de uma carta que precisa ser lida. Não é de uma carta de intimidade entre amigos. É uma carta de intimidade entre o ser criado e o Criador. Sabe? O mundo precisa de homens e mulheres que têm ousadia, que têm coragem de falar. Isso foi falado hoje aqui. Irmãos, o que Deus ministrou no meu coração veio apenas para confirmar tudo aquilo que Ele já falou aqui hoje. Sabe? Nós precisamos de homens e mulheres que brilham com a autenticidade de Cristo, porque o Cristo já está dentro dele. Não igual Moisés, que apenas brilhava, daqui a pouco o brilho ia acabando. O nosso brilho nunca acaba. O brilho que o Espírito colocou dentro de nós, o fogo que Deus plantou dentro de nós, não se apaga. Amém. Brilho que brilha com pureza, por causa da presença de Deus. E no verso 12, ele vem falando: pois temos tal esperança, e usamos de muita ousadia no falar. Sabe, a esperança que Deus tem entregue e plantado no nosso coração precisa ser uma esperança que nos dá ousadia para propagar tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa vida. Paulo está dizendo aqui: nós já temos uma esperança extremamente gloriosa, e por causa dessa esperança que nos alcançou, nós não podemos calar a nossa boca, nós não podemos nos acovardar daquilo que Ele tem liberado sobre a nossa vida. Ousadia fala de uma liberdade de falar com coragem. Ousadia fala de uma franqueza espiritual. Ousadia de falar daquilo que talvez nem nós sabemos o que Ele vai falar. Talvez Deus esteja entregando uma palavra profética para você nesses dias. Talvez nessa noite você recebeu algo um
fazer um plantador de igreja, para te fazer um profeta, para te ativar o pastoreio que está dentro de você, para ativar o profético que existe em você, para ativar o mestre que tem dentro de você, para ativar o evangelista que existe em você. Sabe por quê? A glória de Deus que vem sobre nós, ela não vem para acabar, ela vem para intensificar. A glória de Deus que vem sobre nós, ela não vem apenas para nos deixar no chão um dia, mas quando nós levantamos do chão de receber a glória dele, nós levantamos e conseguimos levantar junto conosco uma placa que é Cristo. Amém. Essa carta viva que existe em nós precisa fazer de outras pessoas cartas vivas também. Aleluia. Alguém precisa glorificar a Deus pela nossa vida. Alguém levantou hoje e falou assim: glória a Deus pela vida do pastor Júnior. Será que alguém falou isso hoje? Será que alguém glorificou a Deus porque você está na terra hoje? Quem é carta viva não tem medo de dizer, porque tudo aquilo que fala, não fala de si, mas fala do Deus que existe dentro. Presta atenção, jovens, vocês são fortes. Vocês não podem ser tímidos. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vocês são testemunhas ousadas de Deus. Vocês são testemunhas fiéis e leais daquilo que Deus tem entregue na mão de vocês. Vocês têm noção de que uma pessoa pode mudar todo mundo? John Wesley, um homem, mudou 3 reinos. Jonathan Edwards era jovem ainda. Ele tinha, se não me falha a memória, 16 ou 17 anos. Enquanto ele buscou a Deus, e através da vida dele, Gales acabou todos os bares que tinha, por causa do fogo que queimava no coração dele. Todo um país foi alcançado pela vida de um homem. Nós temos mais de um aqui, amém? Sim. Temos mais de um aqui. Amém. Sabe, você precisa de fato entender que aquilo que Deus tem plantado no seu coração é muito mais do que aquilo que nós podemos pensar. Aquilo que Deus plantou na nossa mente é muito maior do que os desejos, e a vontade dele é muito maior do que a nossa. Sabe, a ousadia foi o selo final da carta que Paulo escreveu. Paulo dizia, e ele era ousado ao falar, porque Paulo falava aquilo que era entregue por Deus para ele. Paulo escrevia com o Espírito de Deus. As cartas de Paulo carregam nas suas letras não apenas uma letra morta, mas um Espírito que traz vida para a nossa vida hoje. Porque as letras que nós lemos de Paulo nos levam a um novo tempo. As letras que nós lemos hoje falam ao nosso coração, faz com que o nosso coração queime. Nós precisamos entender que Deus escreve uma carta a nosso respeito. O Espírito Santo vem, acende um fogo nessa carta. E o nosso papel é carregar essa carta por onde nós passarmos, porque nós somos cartas vivas daquilo que Deus fez em nós. E a partir de hoje nós precisamos de ser cartas lidas por alguém e cartas vividas por alguém. Eu declaro sobre a sua vida que por onde você pisar, que por onde você andar, onde os seus pés pisarem, pessoas procurarão saber quem você é, pessoas procurarão saber porque você carrega algo de Deus. Você exaltará o nome de Deus através da sua vida, não através das palavras que você fala, mas através do Espírito que age sobre a sua vida. Nós falamos que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós precisamos ser a carta que alguém lê, mas também precisamos que alguém seja a carta viva daquilo que nós carregamos. Porque Paulo falou com eles, com o povo de Corinto: eu não sou um falso mestre. Vocês precisam entender que através da minha palavra as pessoas podem mudar. Fique em paz. Sabe que antes que cada pessoa abra uma Bíblia, venha ler a sua vida primeiro.
que antes que cada pessoa ouça um sermão, ou busque uma mensagem na internet, ou procure uma igreja, que procure primeiro você, para que você ministre com ousadia, com poder e com glória sobre a vida deles, porque o único evangelho que existe é o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho precisa estar cravado no nosso coração, porque ninguém pode morrer sem escutar esse evangelho que existe dentro de nós. Nós somos a carta viva de Deus, sabe? Esse evangelho precisa ser pregado da maneira com que nós reagimos, da maneira com que nós lidamos com pessoas, da maneira com que nós andamos, da maneira com que nós caminhamos, sabe? Nós não podemos vender uma imagem, nós precisamos revelar Cristo. Amém. Eu acho que depois vocês vão tirar umas fotinhas aí com aquelas negocinhos, né? Presta atenção. A revelação daquela foto vai revelar quem você é. Você já deve ter tirado foto. Vocês são muito novos, vocês não sabem o que é tirar a máquina, de enrolar o filme e depois desenrolar o filme. Vocês não sabem o que é isso. Vocês sabe que queimou depois, tira 10 fotos, depois sabe que uma foto queimou, fala assim, a foto com o melhor ângulo não deu certo, queimou o filme. Tinha que ser um filme de alta qualidade da Kodak. Se não fosse Kodak, dava ruim. Era a única certeza que a gente tinha, que você tirava as fotos e que depois podia dar ruim alguma foto. Mas presta atenção, a expectativa nossa, enquanto tira a foto, é ver a revelação daquela foto que tirou. Presta atenção, que a sua vida seja usada como revelação, e que cada pessoa que olhar para dentro dos seus olhos, que conversar com você, tenha uma expectativa daquilo que você vai revelar, porque o Deus que habita em você tem todo o poder. E aí Paulo vem mostrando que tem dois tipos de escrita: escrita que carrega o selo do céu e escrita que não carrega, escrita que muda a vida e escrita que não muda a vida, escrita que é escrita com tinta e escrita que é escrita com o sangue de Jesus. E Paulo vem mostrando, falando, a escrita que eu posso mostrar para vocês pode mudar a vida de vocês, porque enquanto antigamente tudo era escrito com letras, com tinta, hoje eu tenho um novo testamento, porque eu sou ministro de um novo tempo, de uma nova aliança, aliança essa que é espiritual e não de uma tinta. Existe algo dentro de mim que pode impactar a sua vida, existe algo em mim que pode fazer muito mais do que uma simples palavra, existe algo que eu carrego de Deus que pode fazer diferença para você, sabe? Eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje a ousadia de Deus será algo que vai te acompanhar por onde você passar. Eu declaro sobre a sua vida que as pessoas que passarem por você serão tocadas pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Amém. Porque aqui nós vemos jovens que carregam o Espírito de Deus, aqui nós vemos adolescentes que manifestam a presença de Deus, aqui nós vemos homens e mulheres declarando que querem viver o sobrenatural, homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez. Você pode colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Pai, nós queremos declarar a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração, Pai, era apenas te entregar uma adoração. A nossa expectativa era poder olhar nos teus olhos e dizer, Pai, eu te amo. A nossa expectativa era estar diante do Senhor com o coração sincero, com o coração aberto, entendendo que um pai ama a espontaneidade do filho. E Pai, nós como filho amado do Senhor, nós queremos declarar nesta noite o nosso tamanho amor por Ti. Quanto a nossa alma deseja estar perto de Ti, o quanto a nossa alma anseia por estar do Seu lado, o quanto a nossa alma anseia desfrutar da Tua presença. Pai, como nós desfrutamos
desfrutamos da Tua presença nessa noite. Como a Tua presença foi sobrenatural nessa noite, Deus. Nós queremos honrar o Teu Santo Espírito. Amém. Que agiu com liberdade. Muito obrigado, Pai, porque a liberdade do Espírito continua sendo, Pai, uma pontualidade neste lugar. Nós queremos continuar sendo espontâneos, Senhor. Nós queremos continuar sendo a carta viva que todos podem ler. Mas queremos continuar também ser a carta que manifesta a Tua glória. E queremos ler uma carta na vida de alguém que o Senhor manifestou através de nós. Por isso, Pai, nós nos colocamos ao Teu inteiro dispor e dizemos a Ti: usa-nos, 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 Pai, com poder e glória, e por onde nós passarmos, manifestaremos a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.